Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim falando de Deus, refletindo, pensando sobre Deus. Isso faz com que o dia seja muito, muito especial em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo de 25 a 34. É um pouquinho longo, mas vale muito a pena, com certeza. Assim como toda a Bíblia, né? Então vamos lá, Mateus 6, 25 a 34. Eles dizem o seguinte: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Bom, meus queridos, aqui próprio Jesus falando, né? Próprio Jesus ensinando, e então não há, né, nem o que a gente questionar, né? É Jesus, então falou, está falado, né? E Jesus aqui ensinando, né? Se a gente voltar, vou um pouquinho antes, né? Nos capítulos um pouquinho, nos capítulos, não, nos versículos, no próprio capítulo 6, mas um pouquinho para frente, no versículo 9, né? Do 9 até, deixa eu ver aqui, o 9 até o 13 é Jesus ensinando, né, como eles devem orar, né, ensinando o Pai Nosso. Né. Então, queridos, né, aí eu não vou ler o Pai Nosso, não precisa, a gente conhece, de cor e salteado, graças a Deus, mas, né, é uma oração que Jesus ensinou, né, e daí aqui o próprio Jesus, ele continua falando, daí ele mostra aqui, ensina, né, que tem coisas que a gente não precisa pedir, né, então a gente ora muitas vezes errado, né, eu falei desse curso que eu estou fazendo, né, já vai fazer 4 meses de curso, e que é de uma igreja, né, Novo Céu, Nova Terra, lá da Coreia. Ela tem uma sede lá em Nova York, tem uma sede lá em São Paulo, aqui em São Paulo não, lá em São Paulo, e o curso tem me esclarecido muitas coisas, aberto minha mente, meus conhecimentos, né, que sempre eu quero saber mais, eu não conheço nada, eu quero conhecer cada vez mais, aprender cada vez mais, e tenho aprendido muito. E um outro dia, numa aula, né, o professor não estava falando sobre isso, mas ele deu esse exemplo, né, de que a gente, né, ora errado, né, muitos de nós oramos errado, a gente pede coisas, né, por exemplo, né,
pedimos para que a gente passe num concurso público, né? Pedimos para que a gente consiga comprar um carro, pedimos que o nosso consórcio seja sorteado, né? O consórcio da moto, do carro ou do apartamento, né? E Deus, né? Ele está muito mais preocupado, né, com a nossa salvação do que com essas coisas, né? Não que Ele não queira e não possa nos dar, pode sim, né? Mas a preocupação dele, né, a esperança dele é que nós nos salvemos, né? Então Ele quer que a gente se salve. Então a Bíblia, né, é um manual de vida que nos ensina, nos mostra como chegarmos à salvação. Esse é o desejo de Deus. Quando Ele fez a Bíblia, né, a Bíblia, a gente fala, foi escrita por mais ou menos 35 pessoas, realmente, pessoas usadas por Deus. O grande autor da Bíblia é Deus, né? E Ele fez a Bíblia para que a gente se salve, né? Para que a gente conheça a palavra dele e que a gente se salve. Então, saber orar é fundamental, né? Então, que a gente aprenda a pedir o principal, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? Até mesmo Jesus, né, quando foi entregue ali aos soldados e ele sabia tudo que ele ia passar, né? Ele ora a Deus dizendo isso, né? Pai, né? Ele diz mais ou menos assim, né? Pai, se o Senhor quiser, né, o Senhor pode me livrar de tudo isso, tudo que irá acontecer, mas todavia seja feita a tua vontade, né? Então é isso que a gente, é dessa maneira que a gente tem que orar, né? Que a gente pode pedir, né, Pai, mas pedir as coisas coerentes, né? Por exemplo, aqui ele ensina, Jesus ensina, a gente não precisa pedir o nosso alimento, não precisamos pedir a nossa roupa, nosso vestuário, nosso calçado, porque são coisas elementares que Deus sabe que precisamos, né? Então não precisamos, a gente não precisa orar pedindo isso. A gente precisa orar pedindo sabedoria, né? Que Deus nos dê muita fé, muita esperança, né? Que Ele nos proteja, mas coisas materiais, né? Não, isso a gente não pede, né? Deus sabe o que a gente precisa. Então Ele sabe que se a gente não tiver o que comer, nós vamos adoecer, nós vamos morrer. Ele sabe que nós precisamos de roupa para sair, para ir trabalhar. Então essas coisas são providenciadas por Deus. Mas aí você me pergunta, mas peraí, José, quem compra minha roupa sou eu. Sim, mas quem abençoa o seu emprego é Deus, né? Quem abençoa o seu dia a dia é Deus. Quem está no controle da sua vida e da minha e da nossa é Deus, né? Ele que sabe, Ele que controla. Então Ele sabe as minhas prioridades são diferentes das suas prioridades e Ele provê cada um, né, com a necessidade de cada um, né? Provê cada um com a necessidade que é devida a cada um de nós, tá bom, queridos? Então que a gente tire hoje esse domingo, hoje é domingo, a gente tire esse domingo hoje para refletir sobre isso, né? Se estamos orando certo ou se estamos pedindo coisas que não precisamos pedir, repetindo todo dia a mesma oração igual e outra, né? Querendo usar palavras difíceis. Não, nada disso, né? Nada disso. A gente tem que abrir o coração quando a gente ora e falar de igual para igual, assim, entre aspas, é claro, né? Nunca seremos igual a Deus, né? Mas que a gente peça as coisas que realmente façam sentido, melhor dizendo, né? Que a gente não perca nosso foco, né? O nosso foco qual é? É sermos imitadores de Jesus e levarmos uma vida que agrade ao nosso Pai. Então, né, que a gente pare, né? Que a gente pare, pense e reflita como andam as nossas orações, né? Então tem coisas que, né, repetindo, não precisamos pedir, né? Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe que se a gente não comer, se a gente não se vestir, que a gente não pode sair para trabalhar, se a gente não tiver roupa, se não comer a gente adoece. Então, de uma maneira ou outra, Deus provê, né? E a gente não precisa pedir essas coisas.
Tá bom, meus queridos? Que a gente, então, hoje, né, tire esse domingo, se você está de folga, assim como eu, que a gente aproveite a nossa folga, que a gente fique com os nossos familiares, que a gente tenha momentos, né, de alegria, de satisfação, de distração, de diversão, né, mas que a gente reflita também sobre isso, né, como andam as nossas orações, né? Estamos pedindo realmente o que devemos pedir, né? E eu lembro que na aula, quando o instrutor falou sobre isso, ele falou né, que eu dei o exemplo aqui de concurso público, né, que tinha uma conhecida dele que orava, sempre pedindo para passar no concurso, mas que estudar realmente ela não estudava, ela pedia para Deus para passar, daí não passava, poxa, Deus não ouviu minhas orações, não, né? Você tem que fazer a sua parte, você pede para Deus abençoar, para Deus abrir lá um lugar para você, uma vaga para você, mas você está estudando, você está se preparando, então a gente faz a nossa parte também, e principalmente a gente faz a nossa parte pedindo que seja feita a vontade de Deus, né? A gente pede o que a gente acha que precisa, né? E Deus realmente nos dá o que a gente necessita mesmo, né? A gente acha que precisa de tal coisa, mas Deus tem certeza do que nós precisamos. Então, seja feita a vontade de Deus sempre, que as nossas orações se baseiem nesse contexto. O Senhor pode fazer isso, meu Pai, o Senhor pode me dar isso, mas todavia seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então que a gente reflita e que tenhamos um domingo abençoado com a presença de Deus, com o agir de Deus cada vez mais presente na nossa vida e que a gente guarde, né, os ensinamentos de Deus, guardemos as palavras de Deus na nossa mente, no nosso coração, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Deus abençoe a todos nós e nos dê muita paz, muita esperança, que Ele nos guie, que Ele nos proteja, não somente a nós, mas a toda a nossa família. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.